Então, beleza. Luz, câmera, ação. Vamos lá. Morar, né, gente? Começar orando. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Mesmo, Deus, nós sendo quem nós somos, mas o Senhor, Deus, se compadeceu, se veio ao nosso encontro, Pai amado e santo. O Senhor, Deus dos altos céus, planejou, Pai, desde a eternidade, como diz a tua palavra, Deus, com amor eterno, Deus. Tu nos amaste e com bondade o Senhor nos atraiu. E o Senhor, Pai, nos atraiu a ti, Pai amado santo, para nos resgatar, mas também para nos fazer tuas testemunhas, Pai amado santo, para te revelar a nós, mas também, Deus, para que Ele possa manifestar a tua glória aqui na terra. Pai amado santo, nós te louvamos, Deus, por tão grande salvação, por tão grande misericórdia, mas também por tão grande missão. Deus, nunca nos deixa esquecer o teu amor e a tua justiça. Nunca nos deixe esquecer a tua graça, mas também, Deus, as boas obras que advêm, Deus, de um coração de fato entregue a Ti. Que a nossa vida, Pai, possa sempre, Deus, manifestar, Deus, a coerência dessas duas verdades. Em nome de Jesus. Também, Deus, que o fruto dessa aula, Pai, seja, Deus, para fortalecer a nossa fé, mas também seja, Pai, para nos fazer umas melhores testemunhas acerca do Teu nome, da Tua glória e da Tua justiça, Deus, e do mundo vindouro, Pai, que o Senhor, assim Deus prometeu, que há de julgar a terra com justiça e há de manifestar, Pai, diante dos olhos humanos. Em nome de Jesus, nos conduz, Deus, nessa noite. Amém e amém. Amém. Se fosse deixar aqui, ia passar umas resto da aula orando, mas lembrei que tinha aula, a gente às vezes se empolga. Seguinte, gente, hoje a aula de hoje, né, é para nós completarmos, né, o capítulo 2, que fala justamente se as biografias de Jesus elas merecem confiança, né, e ele vai detalhar isso. Né, nós vamos entrar isso mais a fundo, tá bem? Se elas resistem, na verdade, é uma investigação detalhada. Então, deixa eu ver como é que eu faço para passar aqui. Passa aqui? Não, tem que passar direto no PowerPoint. Então vamos lá. E aí nós, na aula passada, nós passamos por alguns testes, né? Então, vou só voar por cima, fazer um voo de drone, né? Sobre o que já vimos. Opa, cadê? Aqui. Só um voo de drone, né? Porque tem umas coisas bem interessantes que eu trouxe aqui para compartilhar com a gente. Então, não vou, eu não vou me ater muito às questões do livro, tá bom? Vou passar por cima, assim, vamos caminhar, mas eu tenho algumas curiosidades para compartilhar com vocês. Então, depois eu posso também disponibilizar esse slide maravilhoso, né, criado por Jacira, assim, a modulação dele, o template, e aí eu só aproveitei. Então, esse capítulo vai fazer oito testes, né? E aí, o primeiro teste foi esse teste da intenção, que a pergunta era se os discípulos eles tinham interesse, de fato, de registrar os fatos do Evangelho com precisão histórica, né? E pergunta tanto de alguns evangelhos, né? Dos quatro evangelhos, né? A gente viu que o livro de Lucas ele começa falando isso, e os demais evangelhos ele tem o mesmo gênero literário. E aí, tipo, sim, né? Ficou comprovado, né, ele lê lá depois seu livro, né? Ele bota mais argumentos, mas fica comprovado que sim, né? Há a intenção de fazer um relato histórico, né? Daquilo que das narrativas do Evangelho. E aí eu fiz até um comparativo com o livro de Mórmon, né? Que o livro de Mórmon ele não passa nesses testes, porque a, ele tem uma coerência até dentro dele mesmo, como uma boa história como é que eu posso dizer, de Senhor dos Anéis, né? Qualquer história assim, né? Mas ele não tem, né, nenhuma validade arqueológica, né? Então não tem coerência, né? Os fatos não são históricos, tá bom? E aí, nessa sessão, ele faz algumas objeções, ele fala sobre o fato de estarem muito ansiosos, né, para a volta de Jesus, e aí, será que eles não esqueceram? E depois eles quiseram fazer um registro para criar um documento da sua fé? A gente viu na aula passada que isso não se sustenta,
tá bom? E não se sustenta porque os discípulos já viviam nessa tensão. A própria cultura judaica, eles já viviam dentro dessa tensão em esperar o Messias. E mesmo assim eles registravam tudo. Então tá aí o livro de Isaías, escrito 600 anos antes, e tá cheio de registros do profeta e mensagens acerca do Messias, né? Aí tem mais alguns outros questionamentos, né? O fato de ele pergunta, olha, mas como é que você garante que os discípulos, por exemplo, eles não eles, né, não misturaram ali as histórias narrativas, né, com outras coisas que apareceram depois que Jesus foi ressurreto. E aí o argumento ele é extenso, né? Mas aí a essência disso aí é que o próprio apóstolo Paulo ele fazia essa distinção do que era e do que não era, né? As palavras históricas do Jesus histórico, né? E que você não vê nos evangelhos abordando sobre nenhuma questão que foi abordada depois. Então, o que é que isso significa? Por exemplo, você não vê nos evangelhos o povo falando, né, sobre guardar o sábado, né, no sentido da dissensão, né, que os judeus faziam, né, os judaizantes faziam. Você não vê questão sobre, e se o meu marido se converter e não se converter e eu for convertida. Enfim, muitas questões que eles poderiam ter incluído nos evangelhos para antecipar conflitos, né, e eles não fizeram. Seria muito mais fácil, muito mais conveniente eles fazerem isso, mas eles não fizeram. Então, isso aí, né, responde essa objeção. A gente viu também o teste da capacidade. O que é esse teste da capacidade? Olha, como é que foi preservado a pureza da narrativa se o primeiro livro ali escrito, né, só vai, que a gente tem conhecimento, só vai acontecer 30 anos depois, né, que Jesus ele exerce seu ministério. E a resposta disso aí é tradição oral. A tradição deles era oral, era muito forte. Eu, na aula, eu trouxe um exemplo da questão da ossada de José, que como ele pede para quando os israelitas voltarem à sua terra, que guardem os ossos dele, leve de volta, não deixe no Egito. E aí você vê 400 anos depois, os israelitas cumprindo essa promessa que eles fizeram, né, a José, tipo, coisa assim sensacional, né? A riqueza disso. Eu mostrei também uma outra imagenzinha, deixa eu projetar aqui. Na verdade, acho que eu fiquei de mandar para vocês uma imagem super interessante. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Mostrei essa imagem aqui para vocês na última aula. Não vou poder me ater a ela. Tá aparecendo um emozinho. Tá aí? Tá. Vocês conseguem visualizar aí, né? Uma imagem de cronologia para vocês. Só dá um ok aí no chat. Beleza. Então, eu mostrei essa cronologia dos patriarcas e mostrando assim que as datas se interceptam, né, dos patriarcas. É que eu falei que eu não ia detalhar, mas acaba mostrando o negócio, fica meio solto, né? Mas assim, comentando rapidamente, o fato é o seguinte: se você for olhar para Abraão e você olha ali a idade de vida de Abraão, aquela barrinha ali de 175 anos, mais ou menos, né? Você vê que quando Abraão nasce, quem é que está vivo ainda na Terra? Você vai subindo. Pega ali quando Abraão nasce, tá bom? Pega aquela linha e sobe. Quando você sobe, você vê que quando Abraão nasce, quem está vivo na Terra é nada mais, nada menos do que o próprio Noé. Não que eles estivessem geograficamente no mesmo lugar, não que eles, né, tivessem contato, mas um povo de uma cultura oral muito forte. Abraão, ele tem contato nada mais nada menos do que Noé, assim, é possível, né? Ele é contemporâneo, então você vê que as narrativas elas ficam muito próximas da realidade, muito próximas. E quando você vai ali para quando Noé nasce, o comecinho da vida de Noé, e você sobe ali as barrinhas, vai olhando para cima a coluna, você vê que quando Noé nasce, quem está vivo na Terra é Enos.
E quem é Enos? Nada mais, nada menos do que o neto de Adão. Ou seja, eles foram contemporâneos, ou seja, as informações estão muito próximas ali, ó, das narrativas, né? Então, isso aí só para mostrar como as narrativas bíblicas, elas são a, a tradição oral, aquilo que os judeus registravam, né? Os judeus tinham esse hábito, era muito forte essa questão da tradição oral e era coisa séria. Então, eu mostrei isso aí, tenho que disponibilizar isso para vocês, mas isso ainda é, né, um review da aula passada. Então, vamos avançando. O que eu faço aqui? Então, como é que eles preservavam isso aí, né? Tradição oral. Aí agora entra uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Eu fiz um comentário na aula passada que eu queria corrigir, porque eu falei bobagem, né? Mas aí é bom, né, que está gravado aqui, pode corrigir na aula de hoje. Eu comentei sobre os escritos dos muçulmanos, né? Sobre o Corão e sobre a biografia de Maomé. Eu fiz alguns comentários sobre ele e eu falei que existe, o pessoal critica, né, esse gap entre a morte de Jesus e o primeiro livro de 30 anos. Eu falei que esse gap para os muçulmanos era de 400 anos, mas não é 400 anos, tá bom? Na verdade, tem toda uma história aí, né, de quando Maomé morre, até você ter uma cópia, né, e uma biografia de fato confiável. A questão é essa, né? Você tem uma biografia confiável do ponto de vista histórico, do ponto de vista de uma crítica literária, do ponto de vista de uma narrativa coerente, de quando Allah não, quando Muhammad morre, né? Até quando você tem uma versão única do Alcorão, você tem aí 300 anos aí, ó, que se passa de muita salada, de muita confusão que acontece. Então, eu falei 400, não é 400, são 300, e não é 300 de gap histórico, é 300 de uma versão do ponto de vista de uma crítica literária confiável, né? Então, eu quero fazer essa retificação e se eu me lembro bem desse processo aí, que até foi uma confusão do caramba, acho que não vou conseguir lembrar todos os detalhes que houve nesse tempo de 300 anos. Mas o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: depois que Mohammed ele morre, ninguém se preocupou em escrever nada sobre a vida dele, né? Então, depois que ele morre, os sahabas, os discípulos de Maomé, é que eles registravam assim, aleatoriamente, né? Estavam andando no deserto, a Mohammed falou uma coisa, o cara anotava num pedaço de madeira, um pedaço de palha, num osso, um pedaço de osso ou plano. Os caras assim anotavam em qualquer canto, sabe? Não tinha nenhuma pretensão. E depois que ele morre, aí levanta-se califas, né? Então tem um primeiro califa que acho que é sogro dele, é bem próximo dele, né? Abu Bakr, nunca sei pronunciar esse negócio direito. Tem um segundo califa, no terceiro califa, ou seja, a terceira pessoa que sucede Muhammad, aí esse cara que se preocupa de começar a fazer um apanhado aí da história de Muhammad. E aí que começa toda essa salada aí, né, da, da biografia, né, do profeta do Islã, né? E quando ele manda fazer isso, ele chama um escriba, né, que caminha com ele há muito tempo, e manda ele fazer essa compilação. O próprio escriba, ele praticamente ele bate o pino em fazer isso, que ele diz, cara, é uma tarefa muito difícil fazer isso. É mais fácil eu demover duas montanhas e trazer uma para perto da outra, ele fala, do que eu conseguir reunir de maneira, né, fiel, né, todas as profecias do Mohammed. Mas o cara topa, né? Ele faz essa tarefa. Só que quando, só que quando o escriba termina, né? Esse califa, o terceiro califa, o que é que ele faz? Ele faz cópias e manda
para 4 grandes metrópoles, 4 grandes importantes cidades daquela época. Só que aí é onde você não vai encontrar tão facilmente, onde existe toda a salada. Que eles dizem, né, que o, o, os muçulmanos dizem que a, como é que eles falam? Que a versão do Alcorão que eles têm hoje estão escritos em tábuas no céu, né, sempre existentes, né, coexistente com Alá. Só que no meio, para isso poder acontecer, né, quando esse escriba fez essa versão, ah, existiam outras 22 versões do Alcorão e todas divergentes. Aí esse califa, que não é besta, o que foi que ele fez? Mandou queimar. Só que existe registro histórico que essas versões existiam e eram incoerentes. Então ele manda queimar, né? E aí diz, não, são essas versões aqui, ó. E aí manda uma cópia para essas cidades. Para encurtar a história, além de ter essa confusão, tá? Porque do que falei do ponto de vista de crítica literária, a versão que eles têm hoje, eles dizem que foi a versão que esse califa mandou compilar, a versão de Usman. Só que, só que o que não dá para acontecer do ponto de vista de crítica literária, do ponto de vista histórico, é que a escrita com qual esse Corão ele foi escrito, a grafia, ele foi escrito com grafia, como é que se chama aqui? Eu anotei, cúfica, da cidade de Cufa, que só foi virar uma capital, de fato, do Islã em 931, 300 anos depois. É como se eu dissesse o seguinte: olha, é, na guerra ali dos Estados Unidos ali com o Japão, né, todo mundo, né, sabe que os Estados Unidos soltou aquela, é, ainda em período de guerra, mas alguém pega, vai e diz, não, olha, o né, não lembro na época qual que era o chefe lá do estado lá do Japão, ele já tinha se rendido. E eu tenho aqui, ó, um WhatsApp mostrando que ele tinha se rendido. Ele mandou um WhatsApp lá para o presidente lá dos Estados Unidos. E qual é o problema com essa afirmação? Pergunta para vocês. Cri, cri? Entenderam a pergunta? Pode falar no áudio aí, gente. Ou então manda o chat. Posso sim. É o seguinte, situação hipotética, tá bom? Alguém chega para você e diz: olha, Rubens, eu tenho provas que o chefe de Estado do Japão ele tinha se rendido antes dos Estados Unidos lançar aquela bomba. E a prova está aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui do WhatsApp que ele mandou para o presidente dos Estados Unidos. Tá vendo aqui a prova? Tá vendo? Ó? Então, estou dizendo aqui, olha, estou mostrando para você, estou provando para você que ele já tinha se rendido. Porque a versão que você sabe é que, né, não, eles estavam de fato em guerra, né, e tem imagens mostrando isso. Então, se eu dissesse para você que o presidente o chefe de Estado do Japão mandou um WhatsApp para o presidente dos Estados Unidos, o que é que você ia dizer para mim? Não existe, não faz sentido. Não faz sentido porque foi em 1900 e não sei quanto, não existia o WhatsApp naquela época. Como é que ele vai mandar o WhatsApp? Então, não faz assim como não faz sentido o cara mandar, você dizer que tem uma prova, que é uma imagem de WhatsApp, né, daquela época da guerra, também não faz sentido, agora voltando, né, o que eu estava desenvolvendo em relação à questão do Islã, não faz sentido
você dizer que o primeiro texto dos muçulmanos, ele foi próximo ali da morte do Muhammad, porque a escrita só ia surgir, só ia ser usada 300 anos depois. Isso aí eles vão negar, né, veementemente. Então, essa é a crítica, né? Eles têm uma salada aí do ponto de vista literário que só se pode comprovar que o livro lá dos muçulmanos só virou uma versão completa 300 anos depois, corrigindo o que eu tinha falado 400. E isso está dentro de que contexto aqui da aula? Dentro do contexto, né, de, de como a nossa Bíblia ela é muito mais consistente em relação a dados, em relação à oralidade, em relação à coesão do ponto de vista literário. Eu estava justamente fazendo esse comparativo com o livro dos muçulmanos. Beleza? Eu dei uma volta grande agora aqui, mas era praticamente colocar os pingos nesses is, tá bom? Que foi da aula passada. Tranquilo, gente? Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade para comentar? Então, beleza. Vamos avançar. Agora nós entramos de fato na nossa aula, né? O teste da coerência. E aí, o livro, né? O Lee Strobel, ele faz algumas perguntas para esse nunca sei pronunciar o nome desse cara, Blomberg, acho que é isso? Blomberg, isso mesmo. Ele começa a fazer algumas confrontações diante das contradições da narrativa dos evangelhos. E aí a gente já viu, né, que os evangelhos são sinódicos, né, eles foram escritos, né, da perspectiva de cada um dos autores e permite uma certa variação, né, nas narrativas. Só que aí o cara vai atacar justamente algumas coisas que parecem ser muito incoerentes. Então, aí já está a pergunta e já está a resposta para vocês, tá bom? Eu não vou me deter com muita atenção nisso aqui, porque isso vocês podem ler na lição de vocês lá no capítulo 2. Quero depois tratar de mais uma curiosidade um pouco mais à frente. Mas aqui, o questionamento aqui é sobre a questão do centurião, que no livro de Mateus, né, e no livro de Lucas parece estar diferente, né? Em um livro diz que o centurião mandou, em Lucas, acho que Lucas diz que o centurião mandou um servo. Mateus diz que ele mesmo foi lá, em Jesus. E aí o Blomberg, o professor, ele responde que isso aí não é problema, porque é muito fácil quando eu envio um mensageiro, aquele mensageiro ir representando uma autoridade, né? Então, pode ter sido o servo, né? Disse que na verdade quem estava representando o centurião. Isso não é problema nenhum. Tranquilo? Perguntas? Aí, tá, agora aqui tem um negócio legal. Agora aqui tem um negócio legal. Essa contradição aqui geográfica, porque em um livro diz que a região, diz que Jesus, ele expulsou o demônio, né, desse demoniado aqui. Uns dizem que é na região de Gerasa, Gerasenos, e outro diz que é na região de Gadara, dos Gadarenos. Parece ser uma coisa boba, mas tem algumas implicações. Eu vou agora mandar um vídeo para vocês, alguém questionando isso. Se liguem aí. Agora eu não sei se vai conseguir sair áudio aqui. Vamos fazer o teste. Vocês me dão um ok aí, tá? Se vai sair áudio.
Aqui eu dei o play. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 1 a 20, narra o episódio em que Jesus retira uma legião de demônios de um Geraseno, e ao colocá-los nos corpos, os mesmos se atiram ao mar. Entretanto, aqui há uma contradição geográfica que deve ser ressaltada. Marcos diz que os porcos se lançaram ao mar. Todavia, a região de Gerasa ficava a 53 quilômetros de distância do mar, o que tornaria esse relato impossível. Vai dizer que você não sabia. Você não sabia? Pensei que você soubesse. Vamos ver este mapa. Presta atenção. Aqui está Gerasa. E aqui está o Mar da Galileia. Vejam que existe uma distância considerável. Geograficamente falando, essa distância é de entre 50 a 53 quilômetros. Pronto, só até aí. Vou deixar os contraditórios fazer um pouco do trabalho para mim, né? Aqui facilitar, né? Aproveitar o mapa dele aí para desmontar o que ele está falando, que na verdade foi essa a pergunta que Lee Strobel fez, né? Do professor. Então, o que acontece? Em um livro, diz que foi na região de Gerasa. E o outro livro diz que foi na região de Gadara. Ou seja, contraditórios, né? Até então. E ambos as narrativas, né? Nessa aqui, nessa de Gerasa, que fica a 53 quilômetros, ficaria de fato impossível. Agora, qual que é a resposta para isso? A resposta para isso, na verdade, é que o pessoal faz algumas confusões. A resposta para isso é porque existiu sim uma cidade, uma vila, na verdade, que ficava na região de Gádara. Atualmente foi onde Jesus expulsou esse demônio. Então vamos lá. Vou ver como é que eu vou aqui mostrar para vocês. Interromper aqui. Como é que eu boto aqui para vocês? Achei. Gente, desculpa aí os problemas técnicos, eu ainda sou lento aqui nesse programa. Vai para cá. Aqui está o Mar da Galileia, tá bom? Aqui, todo isso aqui é a região de Gádara. E aqui longe, onde ficaria, né, Gerasa. Os Gerasenos e aqui região dos Gadarenos. Ou seja, esse lugar aqui de fato é impossível de ter acontecido. Não condiz região dos Gadarenos. O lugar, de fato, onde provavelmente aconteceu foi nessa região de Gádara. Então, Gádara, né? Seria a região, como se fosse o estado, cidade, né? E existia uma vila em Cursi, onde foi muito possivelmente foi onde de fato aconteceu. Então, não há nenhum impeditivo para isso. Esse é o resumo que o professor Blomberg ele vai nos passar. Mais uma lida lá com calma, tá bom? No livro. E lá explica ainda com um pouco mais de detalhes, mas não há nenhuma contradição em relação a isso. O pessoal que procura encontrar chifre na cabeça de pinto.
Então, retornando lá para o nosso slide. A resposta para isso é que um era a cidade, né, e o outro era a província. E diz região, né? É uma coisa aproximada. Aí o Lee Strobel vai fazer mais alguns testes, né? Ele faz aqui o teste do preconceito. Ele vai perguntar se os discípulos não estariam inclinados a manipular os relatos para melhorar a imagem de Jesus, né? Para dar aquele tapinha ali e tudo mais, né? Para poder, né? Fortalecer a tese daquele Messias. E aí nós já vimos, né? Na aula anterior, que os discípulos não tinham nada a ganhar com isso. Na verdade, eles só perderam, né? Eles perderam a própria vida. Então, pela integridade pela premissa e o teste da integridade, eles não ganharam nada com isso. Por que eles fariam isso? Para que eles queriam mentir para melhorar a imagem de Jesus. E ainda por cima, né? Se você é uma pessoa íntegra, você também pode honrar a pessoa não com mentiras, mas na verdade fazendo um relato fiel. Então, assim, esse teste de preconceito também não cola para as biografias de Jesus. Não. Então, pula essa aí, next, que essa também não bate. Outro teste, que esse aqui é muito interessante, teste número 6, é o teste da dissimulação. Então, o que é o teste da dissimulação? É o outro extremo, né? Que os discípulos eles iriam melhorar e fazer uma propaganda de Jesus, mas eles não iriam omitir, né? Não é que eles iam acrescentar, mas eles iriam omitir coisas acerca de Jesus que fosse difícil de explicar, que fossem declarações problemáticas, né? Para que eles salvassem a própria pele, para que eles ficassem, né? Poxa vida, isso vai ficar feio se eu falar isso, se eu disser que Jesus fez isso, e eu disser que eu acredito nesse absurdo, vai ficar feio para mim. Então, será que os discípulos não dissimularam, né? E não tentaram amenizar algumas declarações problemáticas de Jesus para poder, né, salvar? Que são muito problemáticos. Por exemplo, dos evangelhos, no que os discípulos escreveram, né, tem afirmações muito polêmicas sobre o padrão do adultério, sobre a ordem de Jesus de ser perfeito, como perfeito é o Pai, né? Existem declarações, né, que você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Ou seja, como é que os discípulos eles estariam amenizando se eles usar coisas tão difíceis, né, para o pessoal naquela época explicar? E por muitos anos os cristãos eles foram acusados de serem canibais por causa dessa declaração de comer a carne e beber o sangue de Jesus. E não, os evangelhos não omitem essa declaração de Jesus, mesmo as mais problemáticas. E aí ele cita mais algumas, né? O fato de Jesus não saber o dia e hora do seu retorno, que está reservado ao Pai. Oficialmente, né? Subentende que você enfraquece a onisciência. E aí, a típica declaração, né? Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Poxa vida, eu estou esperando o Messias. Na cabeça do judeu, pensa aí. O pessoal esperando o Messias. O pessoal esperando um líder político. E o cara dizer, no momento da sua morte, que foi desamparado, é uma declaração que é, assim, paradoxal para quem quer fazer, né, uma propaganda, ou pelo menos, né, se você quer amenizar declarações problemáticas. Então, o nosso evangelho, gente, o evangelho de Jesus, né, escrito pelos discípulos, nós temos nossa mão e nossas Bíblias, ele passa tranquilamente esse teste da dissimulação, que é, de fato, um teste muito bom. São perguntas, assim, que a gente não está preparado, né, a gente realmente fica, inclusive, com dúvidas, né, sobre aquilo que a gente está lendo. Dúvidas, perguntas, curiosidades?
Eu estou falando muito agora, mas depois eu quero ouvir vocês, tá bom? Nem se preocupe que daqui a algum momento eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Ninguém se manifestou, então vamos para frente. O sétimo teste é o teste do preconceito. Opa, não é preconceito, não. O teste aqui da precisão, aqui. O nome aqui passou errado. Na hora de colocar o slide. Foi o teste da incoerência. Deixa eu ver. Teste da confirmação. Desculpe aí, gente. O nome aqui está errado, tá bom? É o teste da confirmação, não preconceito. E o teste da confirmação é o quê? É você verificar se nome de pessoas, nome de autoridades, né, nome de lugares, se eles coincidem com outras fontes que não a Bíblia, com fontes externas. E aí, eu deixo para vocês esse link. É de um adventista, mas do ponto de vista da arqueologia, é muito interessante. Traz coisas muito interessantes, que aí tem, assim, informações, né, vastas, de que a arqueologia tem comprovado muita coisa do que tem dos relatos que tem na Bíblia. Né? Ou seja, um teste da confirmação passa tranquilamente. Agora, vá você pegar o livro de Mórmon e vá procurar, né, onde é que tem aqueles lugares ali que o Joseph Smith ele disse que existe, que existia ou que existiu. Você não encontra, meu amigo. Alguns, inclusive egiptólogos, por um tempo se converteram, né, ao mormonismo. Quando começaram a investigar, eles pularam fora, porque viram que aquilo não tinha embasamento nenhum. É realmente coisa inventada. E como eu comentei lá atrás, né, existe um romance, tá, que foi escrito e não foi publicado, que é praticamente assim o enredo, né, da história do livro de Mórmon. Depois eu posso passar para vocês lá e tem o nome dos personagens bem direitinho lá. O teste da confirmação passa tranquilo. E aí, por fim, vem o teste do testemunho hostil. Né? Ele pergunta se outras pessoas teriam desmentido ou corrigido os evangelhos. Se contemporâneos de Jesus teriam dito, por exemplo, que os relatos de Jesus estão distorcidos ou falsificados. E aí a resposta para isso também é vasta, né? Como é no começo do livro, são assim coisas que já são estabelecidas, né? Você procurar, só um minutinho. Existe um historiador judeu que não era cristão, não é? Chamado Flávio Josefo. E esse Flávio Josefo não tinha nada, não tinha razão nenhuma para a qual defender Jesus. E ele relata muitas coisas que está escrita, muitas coisas não, né? Ele relata algumas coisas, né? E casa e está fiel. Então fica aí para a lição de casa, vocês pesquisarem, né? Flávio José, sobre as características de Jesus, sobre aquilo que o povo entendia dele, aquilo que o povo, né, como o povo percebia Jesus, alguns feitos dele, e isso só está em harmonia. Ou seja, os próprios historiadores da época não desmentem o que Jesus fez. Pelo contrário, confirmam, né? Como existem alguns, por exemplo, que dizem que Jesus ele foi um feiticeiro e que corrompeu Israel. Ora, se ele foi um feiticeiro, então ele fez alguns sinais. Então ele fez alguma coisa que foi fora da curva. E não tem ninguém dizendo, olha, Jesus é um mentiroso, eu posso provar que ele é um mentiroso.
Tudo que ele fez aí foi inventado. Então, negativo não existe. Não existe nenhuma testemunha hostil às narrativas do Evangelho. Tranquilo, minha gente? Agora eu quero ouvir vocês. Agora essa é a hora que eu vou ficar quietinho, tá bom? Quero ouvir pelo menos uma opinião, duas opiniões de vocês. Ó, a Bíblia diz que felizes são os que não viram e creram. O que é que vocês acham, gente? Investigações como essa, elas fortalecem ou prejudicam a nossa fé? E por quê? Pode responder no chat. E aí, Vivian, o que é que você acha? Investigações como essa, elas fortalecem nossa fé ou elas prejudicam? Porque eu vou ficar cético. Tole uma, tole duas, tole três. Você deve estar escrevendo ainda, raciocinando. Vão respondendo aí, gente. Vou mostrar outra aqui. Dessas provas, dessas 8 provas, ou desses 8 argumentos, qual foi o que lhe chamou mais atenção? Qual foi o mais arrebatador? Confesso que eu fico muito curioso, queria ouvir a resposta da princesa de Wakanda. O que é que a princesa de Wakanda poderia nos dizer sobre esses relatos? Certeza das coisas que não vemos. Verdade. A fé, ela tem essa característica. E por último, fica a pergunta pessoal, gente. Quais objetivos ou para quê, né? Só um minuto. Quais os objetivos Deus espera de você ao te dar um acesso a um conhecimento desse, né? Um livro como esse, um livro tão rico. Nós estamos estudando, né? Como defender a razão da nossa fé. Agora, para que você está estudando isso, né? Então, essa terceira não precisa responder. Mas sempre se pergunta, né? Nós estamos aqui, né? Separando uma hora aqui do nosso dia para se aprofundar. Agora, que utilidade você vai dar a esse conhecimento? Esse é um livro que vale a pena ter na sua cabeceira, você sempre consultar,
E no fim de cada capítulo, ele também tem, né, várias referências, né, de outros materiais que você pode consultar. Então, assim, pense o que é que você vai fazer com o que Deus tem te disponibilizado. Verdade, Ju. Os argumentos são muito bons. Tranquilo, gente boa? Vocês têm alguma dúvida? Me coloquem aqui o e-mail de vocês. Digite aí o e-mail de vocês que eu envio. Envio isso, envio aquela imagem e envio também o link. Os links das coisas que eu passei para vocês. Embora tá gravado, eu espero que dê certo, vai na aula dê certo, né, de gravar direitinho, né, está sendo gravado. E aí, vocês também podem revisar, inclusive aquela parte que não está no slide, né, que eu falei gastei um bom tempo falando sobre o Alcorão, ou Corão, como Al-Corão. Oi? Aqui o de Ju, aqui o de Jacira, e-mail de Vivian, e-mail de Larissa. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo. Eu queria agora pedir que Vivian, pode orar por nós, Vivian, para encerrar? Gostei, olha. Gostei do nome. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Sim, estou ouvindo. Então, né, meu nome é muito bonito mesmo, eu também acho. Então, Senhor meu Deus, obrigada por essa aula que tem nos proporcionado, por cada ensinamento que tu nos deste para defender na nossa fé, que precisamos falar sobre ti, pregar a tua palavra com tanta verdade. Obrigada por usar o teu filho para nos proporcionar tal ensinamento que foi de grande ajuda e crescimento para cada um de nós. E assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, irmã. Deus abençoe. Abençoe vocês, gente. Nosso próximo encontro, vamos falar de alguns pontos mais documentais. Eu fiz uma crítica aqui bem forte ao documento ao livro dos muçulmanos, ao Corão. Agora vamos pegar essa mesma crítica, vamos fazer a Bíblia. Vamos ver como é que ela se sai. A próxima aula vai ser sobre isso. Falar sobre documentos históricos. Deus abençoe vocês, gente. E amanhã, né, para quem estiver junto conosco, 18 horas, lá na IEB, presencialmente, na viração do dia, vamos louvar o Senhor, não encontrar com Deus, né, porque ele está presente, mas vamos louvar a Ele. Amanhã. God bless, bye bye.